Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso objetivo é trazer temas atuais e abordá-los à luz da doutrina espírita. E hoje, mais do que nunca, em todos os meios, fala-se em reforma íntima. Mas afinal, o que é essa reforma íntima? E diz-nos então a irmã Dufaux, no seu livro Reforma Íntima Sem Martírios, que ela deve ser considerada a melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte de nós considerada ruim. É uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. E esta necessidade de transformação, ela começa a surgir quando percebemos que realmente o nosso maior tesouro não é ter, mas ser. No nosso íntimo começa então uma busca por algo melhor. E como afirmou Sócrates, ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as que faz ou que estão ao seu alcance, continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores. Esta necessidade surge então do íntimo de cada um, esta necessidade de autotransformação. Nós vamos dividir então a nossa reflexão em 5 partes. E a pergunta é, mas por onde começar? Como vamos fazer? Então, nós vamos ver a reforma íntima como um processo que merece todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação, mas também como um processo onde devemos apreciar cada passo, saborear cada conquista, como se esse processo se assemelhasse à confecção de um bolo de chocolate, por exemplo, em que, efetivamente, o ingrediente principal é sempre o amor. E para confeccionarmos um bolo, precisamos dos ingredientes, também dos cuidados a ter, no caso dos novatos é sempre bom relembrar, e obviamente do procedimento, não é? Da receita em si. Então, fazendo a correspondência com a nossa reforma íntima, podemos dizer que os ingredientes irão corresponder àquilo que eu vou trabalhar concretamente. E é importante nós termos um aspecto em atenção. Tal como no bolo, nós temos que saber quais é que são os ingredientes, nós também devemos de os ter todos, não é? Sob pena de realmente não conseguirmos atingir então o nosso objetivo. Em matéria de reforma íntima, e porque nenhum de nós é especialista ainda, temos que refletir sobre os cuidados a ter, ou seja, sobre a ética. Por fim, correspondemos o procedimento ao caminho a seguir, não é? Ou seja, às estratégias e às ferramentas que vamos usar na nossa reforma íntima. Então, vamos começar por analisar quais os ingredientes desta nossa reforma íntima. Recorremos então a um livro de todos nós conhecido, não é? Pelo menos no meio espírita, que é o Livro dos Espíritos, para encontrar algo que nos ajude nesta primeira abordagem. E na questão 919, Kardec pergunta: qual é que é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Continuando a nossa busca, ele questiona: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E a resposta vem por Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então podemos depreender
que para iniciarmos a nossa reforma íntima, devemos então de nos conhecer. E vem então aqui a questão do autoconhecimento. Então, quem sou eu, efetivamente? Podemos buscar novamente a resposta no Livro dos Espíritos. E na questão 134, Kardec pergunta que é a alma. E a resposta é um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? E a resposta é espírito. Então, diz Kardec, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa. Sim, as almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Nós somos, então, espíritos imortais, que para habitarmos este planeta vestimos um fato adequado, da mesma forma que o astronauta tem que vestir o fato espacial quando se encontra fora da nave, não é? Fora do seu habitat natural. Então, vamos analisar. Somos espíritos imortais. E como tal, já tivemos múltiplas encarnações, múltiplas aprendizagens e com as quais nós construímos o nosso próprio sistema de crenças, correspondendo então as nossas vivências e as nossas crenças ao nosso mapa interno. Este mapa interno é, no fundo, aquilo que nós somos. E vamos a expressá-lo através dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos irão influenciar, então, o nosso corpo, juntamente com todo o ambiente em que fomos criados e no qual vivemos na atualidade, portanto, nesta encarnação. Então, da mesma forma que os pensamentos são, no fundo, aqui a linguagem do nosso espírito, as emoções serão a linguagem do nosso corpo, não é? A resposta do corpo a estes estímulos que vamos recebendo. E então a expressão destas emoções se dá através dos sentidos e dos comportamentos que vamos experimentando. Como é óbvio, tudo o que experimentamos no corpo se reflete no espírito, não é? Somos então este binómio mente-corpo, enquanto encarnados. É importante então clarificarmos aqui alguns conceitos, não é? Para nos entendermos melhor, porque tal como acontece com os ingredientes do bolo, podemos ter que usar, por exemplo, um açúcar diferente do habitual ou uma farinha e devemos, pois, estar alinhados exatamente quanto a estes conceitos. Então vamos ver. Quanto às encarnações ou às reencarnações, quanto às crenças, quanto aos pensamentos, quanto às emoções, o que é isto de emoções, o que é isto de sentimentos e de comportamentos também. O primeiro conceito, então, que nós vamos analisar é o conceito de reencarnações. Então, podemos dizer, e vou-vos falar de uma forma geral, não é? Porque este primeiro conceito não é bem um ingrediente no qual nós possamos mexer para a nossa reforma íntima. Ele é realmente um dos pilares do pensamento espírita e certamente é tema para uma outra palestra. Mas, resumindo,
podemos dizer que, como a criança necessita de passar por vários graus de ensino durante a sua formação, o espírito ele necessita de várias experiências ou reencarnações também para fazer a sua aprendizagem, para progredir, para evoluir, não só em termos dos conhecimentos, mas também em termos morais. Porque o espírito ele foi criado para a perfeição. E então ele tem múltiplas oportunidades de caminhar nessa senda. Poderemos ir buscar mais informação sobre este tema nos livros da codificação espírita, mas também no meio científico. Por exemplo, com o cientista e professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, o Dr. Ian Stevenson. Ele fez, portanto, várias pesquisas que incluíam principalmente o tema da reencarnação, a problemática do relacionamento entre a mente e o cérebro e a continuidade da personalidade após a morte. Portanto, é uma referência que nós, efetivamente, podemos guardar e pesquisar caso queiramos saber mais sobre este tema. Relativamente às crenças, vamos também aqui falar não só na área, portanto, do meio espírita, não é? Na área da doutrina espírita, mas também ao nível da ciência, visto este tema cada vez mais estar a ser largamente estudado. Então podemos ver ao nível da psicologia, por exemplo, da psicologia cognitiva ou comportamental, que diz que as crenças são as ideias e as percepções de uma pessoa, consideradas obviamente por ela como absolutas e verdadeiras. As crenças são formadas a partir da visão que a pessoa tem de si própria e do mundo. E é através das nossas crenças que olhamos para todas as situações da nossa vida. Na doutrina espírita, por exemplo, pegando no livro do Alírio de Cerqueira Filho, Saúde Espiritual, ele diz-nos que o sistema de crenças forma um mapa interno em nossa mente, que é a forma particular de percebermos a realidade do mundo. Podemos ter uma percepção que nos aproxima ou afaste, mais ou menos intensamente, da realidade que ocorre no mundo à nossa volta. Ou seja, acabam por ser conceitos muito semelhantes, ou, para não dizer, praticamente definidos da mesma forma. Vamos ver então um outro conceito, que será o conceito de pensamento, não é? Da mesma forma que aconteceu com as crenças, também aqui o conceito de pensamento entre a ciência e a doutrina espírita é muito semelhante, embora a doutrina espírita alargue ainda mais esta possibilidade ou desenvolva mais este conceito. Então diz-nos a neurociência, por exemplo, através do Dr. Joe Dispenza, isto foi uma das palestras dele, em que ele diz: os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. E ele depois tem uma frase muito interessante, em que ele diz que os pensamentos têm consequências tão grandes que podem criar a sua própria realidade. Vamos ver então o que é que diz a doutrina espírita sobre os pensamentos. Diz-nos que o pensamento é força criadora. É capaz de tudo mover, criando e transformando, destruindo e refazendo para aperfeiçoar e sublimar. Quem nos diz isto é Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. É, pois, através dos pensamentos, não é? Diz-nos Emmanuel, que nós criamos realidades que inicialmente não vemos, mas que ao final de algum tempo se materializam. Como, por exemplo, temos o exemplo de Gandhi, não é? E o pensamento da não violência, que começou apenas com um único homem e influenciou toda uma nação.
Então, realmente o pensamento é uma força criadora. Vamos agora analisar estes outros dois conceitos, emoções e sentimentos. E também aqui a ciência tem feito muitas pesquisas e hoje sabemos que as emoções são as forças motivadoras que nos preparam para agir. São processos espontâneos e biológicos e estão completamente fora do nosso alcance enquanto consciência, não é? Porque perante um estímulo ocorre a libertação de neurotransmissores na nossa corrente sanguínea, então que nos impelem, portanto, para a ação. Sabemos também, pelas pesquisas e pelos estudos da neurociência, que as emoções, não é? Que esta libertação de hormónios, ela dura em média 90 segundos. Em média. Vamos ver então o que são os sentimentos. Então, os sentimentos, eles são a forma como nós interpretamos as emoções, não é? Como lá mais atrás nós já tínhamos dito. E, ao contrário das emoções, nós temos consciência dos nossos sentimentos e então podemos tomar decisões com base neles. Então, enquanto as emoções nós não temos nenhum controle sobre elas, sobre os sentimentos, aí eles já são uma escolha nossa e então estão sob o efeito do nosso livre-arbítrio. E este dado é um dado efetivamente muito importante. Porque aquilo que efetivamente Kardec nos diz, e embora ele não tenha usado o termo emoção, ele usa o termo paixão, cujo significado poderá se assemelhar. Analisando aqui então a questão 907, ele pergunta no Livro dos Espíritos: o princípio das paixões, sendo natural, é mau em si mesmo? E a resposta é não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, não é? Pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. E na questão 608, ele diz: então, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E a resposta é: as paixões são como um cavalo que é conduzido quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Esta questão é bastante interessante e para exemplificar aquilo ou esta ideia que pretendemos transmitir, nós vamos analisar o sentimento da mágoa, não é? E esta análise é feita por Hermance Dufault, que descreve no seu livro Emoções que Curam. Então, a mágoa, nós sabemos que ela é, portanto, este sentimento que nós já chamamos mágoa, ela resulta, no fundo, de uma emoção natural e é importante na nossa sobrevivência. Porquê? Porque ela vai acionar soluções para nos protegermos. Hermance diz que é uma emoção híbrida. Então vamos analisar. Se ela for mal orientada, ela vai desencadear aqui a decepção, o desapontamento, o ressentimento, a amargura, a antipatia, o rancor, a ira, a vingança e o ódio. No entanto, se ela for bem orientada, então
ela vai nos dizer que a nossa autenticidade, ela poderá estar ameaçada. Ou, então, que nós estamos à espera da vida ou dos outros, o que eles neste momento não podem dar. Vamos continuar esta análise. E reparem, mal orientada, isto pode resultar em quê? Numa estagnação evolutiva. Principalmente nestas questões do ódio, não é? Da vingança. Muitas vezes nós deixamos de avançar na nossa vida exatamente porque ficamos aqui presos a uma determinada fixação mental. No fundo, nós estamos nos desrespeitando a nós próprios, causando talvez aqui algumas auto-obsessões que mais tarde poderão, por exemplo, desencadear também obsessões. No entanto, se elas forem bem orientadas, não é? Como tínhamos visto, ela vai nos permitir encontrar estratégias, não é? Vai nos permitir encontrar alternativas de conduta, vai nos permitir direcionar a nossa ação de uma forma muito mais criativa, encontrando aqui soluções para trabalhar este sentimento e para seguirmos em frente. Portanto, o problema ou a questão aqui não é propriamente o sentimento em si, não é? Mas a forma como nós lidamos com ele. Se nós o deixarmos, se nós deixarmos que seja este sentimento a governar a nossa vida, então lá está, acabamos portanto, por ser algo que não é bom para nós, por nos travar aqui o nosso percurso. No entanto, se nós conseguirmos governar sobre o sentimento, aí sim ele poderá nos impulsionar para algo de melhor. Por fim, temos então os comportamentos. E o comportamento é o quê? Diz a psicologia, não é? De uma forma geral, é a conduta, o procedimento, um conjunto de reações que são observáveis nos indivíduos, nos vários contextos, não é? Os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Há aqui uma questão que é importante nós, antes de avançarmos, tentarmos perceber o que é que influencia então estes nossos sentimentos e os nossos comportamentos. E diz-nos no livro Renovando Atitudes, Ahmed, que o mecanismo que envolve a comunicação, ele vai se dividir em 3 propriedades básicas dos seres humanos. Isso torna possível porque usamos a nossa percepção ou sensibilidade para captar as informações, depois avaliamos para poder interpretar e compreender a mensagem e, finalmente, expressamo-nos com palavras ou atitudes, baseadas nas reações emocionais provocadas pela maneira como integramos essa mensagem. Então temos na base desta influência as nossas percepções, as nossas avaliações, não é? Das mensagens que vamos recebendo. Não só ao nível dos nossos pensamentos, mas também do ambiente em que estamos inseridos. Então podemos dizer que na esfera da percepção, não é? Podemos identificar aqui 3 grandes áreas. A percepção do eu, em que englobamos aqui o autoconceito e a autoestima. A percepção dos outros, não é? Do outro, em termos das atitudes, das impressões, dos estereótipos e dos preconceitos. E ainda temos a percepção do nós, do grupo, não é? Do grupo e dos seus funcionamentos, das normas e dos conflitos que surgem devido a essa normalização.
Então vamos analisar um a um. E a pergunta é: o que é a autoestima? O que é o autoconceito? E a resposta a estas duas perguntas, de uma forma muito geral, sem entrarmos aqui em grandes pormenores, nós podemos dizer que a autoestima é, no fundo, a ideia, não é? A imagem que nós temos de nós próprios. E esta imagem ela é construída desde que nós nascemos. E não só, não é? Nós sabemos que trazemos já de trás muita informação. Pode não estar na nossa consciência atual, mas ela também vai influenciar. E então podemos ver aqui como a autoestima, não é? Que a autoestima envolve aqui uma variedade de crenças sobre o próprio, não é? Sobre si próprio, tais como a avaliação da sua própria aparência, não é? De um conjunto de crenças que podem ser proativas, mas também haverá aquelas que são limitadoras, ao nível não só da nossa identidade, daquilo que somos, não é? Enquanto pessoas, enquanto indivíduos, mas também das nossas capacidades. E envolve também os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Portanto, tudo isto faz parte da nossa autoestima. Relativamente ao autoconceito, ele está intimamente ligado à necessidade de aprovação e de aceitação. E também é algo que vai sendo construído ao longo do tempo, e é um processo que é lento e que ele vai formar-se a partir da reação de pais, de professores, de amigos, de colegas de trabalho, ou seja, nós vamos formando uma ideia daquilo que nós somos através dos olhos dos outros. A autoestima é a nossa própria concepção sobre nós, e o autoconceito ele será a ideia que nós fazemos de nós através dos olhos dos outros. Diz-nos Andrei Moreira, e eu gosto muito desta frase, no livro Cura e Autocura, que ele diz: dentre todas as atitudes pedagógicas do Cristo, a que mais se destaca e exerce um papel de fundamental importância na transformação interior é o resgate ou a reconstrução da autoestima baseada no amor. É efetivamente aqui o enaltecimento do Cristo, de Jesus, a todos nós. Ele disse-nos que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais. Ele via sempre em todos a beleza, não é? Do espírito que ali estava naqueles corpos. Relativamente então à percepção dos outros, não é? Temos as atitudes. E as atitudes é, no fundo, a nossa predisposição, a nossa tendência relativamente estável para uma pessoa se comportar de determinada maneira. Uma tomada de posição intencional face a um propósito. Quanto às impressões, elas são formadas a partir da pouca informação que nós temos disponíveis acerca de uma determinada pessoa. Portanto, ali nos 3 primeiros segundos, nós fazemos uma avaliação e construímos uma ideia acerca dela. Imaginei o quão errada, muitas vezes, estas primeiras impressões estão. E depois formamos estereótipos, não é? Que são imagens pré-concebidas que nós temos de uma determinada pessoa, de uma determinada coisa ou de uma determinada situação. São usadas principalmente para definir e limitar pessoas ou um grupo de pessoas na sociedade. Os preconceitos, eles ocorrem quando uma pessoa imagina que já tem todas as informações profundas a respeito de algo ou de alguém a partir de uma pequena informação de entrada. Ou seja,
todos nós acabamos por ter as nossas ideias pré-concebidas sobre algo. Estas várias, portanto, situações, elas não são más em si, porque, no fim de contas, elas vão nos ajudar aqui a lidar com o desconhecido. A questão está sempre no excesso, não é? Ou na não disponibilidade da nossa parte para tentar realmente captar uma percepção diferente do outro. E é exatamente isso que, por exemplo, a irmã Dufaux nos diz nas Diferenças Não São Defeitos, um outro livro dela, em que ela diz assim: escasseiam-nos habilidades espirituais para emitir juízos justos e verdadeiros acerca dos esforços alheios. Tendemos a representar as pessoas conforme aquilo que delas conhecemos. E pela qualidade de afeto que nos enlaça, todavia, as pessoas, geralmente, são sempre um tanto mais que a concepção que delas idealizamos. Devemos desapegar de tais imagens idealizadas e aceitar o próximo como ele é. E diz-nos Ahmed, no livro Renovando Atitudes, que os nossos preconceitos são entraves no nosso progresso espiritual. Avançando então aqui para os grupos e os seus funcionamentos, nós podemos definir o grupo como uma unidade social constituída por pessoas com papéis interdependentes, orientadas para objetivos comuns e que regulam o seu comportamento por um conjunto específico de normas. Dentro destes grupos ou intergrupos, nós sabemos que muitos conflitos se geram. E a percepção que muitas vezes nós temos do conflito também não é a mais correta, porque aquilo que nos diz o dicionário é que conflito é divergência de opinião, não é? É um confronto de opiniões e ideias, é um desacordo. Então o problema não está no conflito. Lá está mais uma vez a questão do excesso, não é? Porque o conflito em si, ele é bom, é aquilo que nos impulsiona para a frente, é aquilo que nos faz sair da nossa zona de conforto e avançar. Então, o problema não está no conflito, está assim na forma como nós o interpretamos. E é muito curioso nós vermos, por exemplo, que Hermance nos diz que a melhor das posturas é a indulgência, não é? É a postura moral capaz de perceber as falhas alheias e evitar os procedimentos de julgamento e de censura que em variadas situações degeneram em perturbações nas relações humanas. Compreender, por sua vez, é a suprema qualidade das relações pacíficas, alteritárias. Compreender é apreender e aceitar o subjetivismo do outro. A compreensão é o ato alteritário de imparcialidade que evita a formação de juízos apressados e calcados em estereótipos. E é muito interessante nós verificarmos também que Santo Agostinho, no capítulo 2, no item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que os mundos de regeneração, a palavra amor está inscrita em todas as frontes. E uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Ou seja, a indulgência, ela é caridade. E essa caridade só é possível porque há amor, porque há compreensão, porque há aceitação. E de maneira nenhuma nós podemos partir do pressuposto que nós somos todos iguais, porque não somos. Cada um de nós tem um conjunto de vivências muito diferentes. Cada um de nós
tem os seus próprios sistemas de crenças. Então é necessário nós olharmos para o outro como um irmão que está no caminho, que nós não queremos que seja igual a nós, porque não é na igualdade que nós vamos encontrar a perfeição, mas sim na aceitação da singularidade de cada um. Daí que Santo Agostinho, com muita propriedade, tenha dito, em 1862, tenha referido que nos mundos de regeneração há uma perfeita equidade, não é? Que regulam as relações sociais, ou seja, há uma aceitação da singularidade do outro. Então, quase concluindo, podemos dizer que os ingredientes da nossa reforma íntima, eles, vamos lá ver, nós aqui fazemos esta proposta, não é? Que nos parece ser a mais completa, que nós atualmente podemos chegar. Então, podemos olhar numa primeira fase, em termos de autoconhecimento, para as possíveis crenças que nós temos ao nível da identidade e das nossas capacidades, e quais é que são proativas, quais é que são limitadoras. Quais é que são os nossos pensamentos? Que tipo de pensamentos temos nós? Que em termos vibracionais, como é que são os nossos pensamentos? Com quem é que nós nos identificamos mais? Porque sabemos, não é, que o pensamento é uma força criadora e, portanto, sempre que nós temos um pensamento, nós já estamos a criar algo que poderá ou não vir a materializar-se no plano físico. Outro aspecto que também compõe então aqui o conjunto dos nossos ingredientes são os nossos sentimentos. As nossas emoções, como nós vimos, nós não as podemos controlar. Agora, a interpretação que nós vamos fazer dessas emoções, não é? Ou seja, os nossos sentimentos, esses sim nós podemos tentar analisar, perceber que tipo de sentimentos é que temos mais em detrimento de outros. E quais é que realmente são benéficos para nós e quais é que não são. E depois como é que isso se vai repercutir nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes e inclusive no nosso comportamento verbal e não verbal, ou seja, na nossa linguagem. Que tipo de palavras é que nós utilizamos? Porque uma coisa é eu falar num problema, outra coisa é eu falar num desafio, não é? São diferentes formas de abordar exatamente a mesma situação. No entanto, a carga de um e a carga associada ao outro é completamente diferente e, portanto, esta também pode ser uma análise que nós podemos começar a fazer. Por fim, tentarmos descobrir então quais são os nossos preconceitos, quais são os nossos estereótipos, refletir sobre eles, sempre com muito, muito amor. Devemos pensar então que este é um processo que nós começamos de uma forma mais concreta e mais consciente e que deve levar o tempo que for necessário. Nada dá saltos, não é? A evolução não dá saltos. A aprendizagem de uma criança não dá saltos. Portanto, tudo leva o seu tempo. E aqui, em todo este processo, a paciência será uma virtude a desenvolver. Muitas serão as oportunidades que temos e cada segundo ele é valioso. Mas é muito importante, como referi no início, apreciar e saborear
e também valorizar cada passo que nós damos. Diz-nos Kaibar Schutel que a reforma íntima ela deve ser compreendida realmente como a chave mestra para o sucesso da sua melhoria interior e, consequentemente, da sua felicidade exterior. E diz-nos com muita sabedoria Gandhi que não há caminho para a felicidade. A felicidade, ela é o caminho. Portanto, é de extraordinária importância que compreendamos que este processo é um processo no qual tem que existir muito, muito amor. E hoje falámos unicamente sobre os ingredientes da reforma íntima. E eu vou deixar então para explorar em próximas oportunidades, em próximas palestras, sobre a ética na reforma íntima e qual o caminho que efetivamente devo seguir. Este não é em absoluto um tema fácil de abordar e que se pudesse abordar tudo numa única palestra, numa única reflexão. Ficamos aqui já com uma ideia daquilo que podemos trabalhar e iremos falar então mais a pormenor sobre os outros 2 pontos que são realmente também bastante importantes e nos quais devemos também de refletir com um grande carinho. Espero que tenham gostado e se gostaram, não se esqueçam de colocar aqui o gosto, não é? De inscreverem-se no nosso canal, de ativarem as notificações para poderem receber todas as nossas novidades e compartilharem, claro, porque o nosso objetivo último é realmente podermos de alguma forma ser úteis. Grata então pela oportunidade de estar aqui e a paciência com que me ouviram. Um bem-ajam, até à próxima palestra.